Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Também teremos um bate-papo sobre um novo ser humano nessa era da tecnologia. O que será que mudou, hein? Como é que a gente se prepara para essa nova fase? Bem, tudo isso você acompanha a partir de agora. Se você tiver alguma dúvida sobre esses temas, você já pode mandar sua mensagem para o nosso programa, lá para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, o número aparecendo aí na sua tela, para que você participe desse programa que é nosso. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. E siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já nós voltamos falando sobre o novo ser humano na era digital. É isso aí, não sai daí não, que é um bate-papo muito bacana. Vamos falar de saúde mental e carreira. Já estamos de volta com o nosso programa e agora é hora de um bate-papo super importante sobre o novo ser humano nesta era digital. Quem está aqui para conversar com a gente é a Cláudia Cardillo, que é empresária, mentora e escritora, autora, inclusive, gente, desse livro que está aqui, ó, O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital. É o livro, justamente, que gerou essa pauta que nós estamos trazendo hoje para o nosso programa. Cláudia, muito bem-vinda ao nosso programa, prazer te conhecer. Muito obrigada pelo convite. Cláudia, eu já te apresentei aqui, falei de todas as suas funções, né? E é claro que como mentora, escritora, você traz aí muitas dicas importantes nesse livro sobre esse novo ser humano. Mas antes da gente falar dele, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Como é que você chegou até aqui? Eu comecei a minha vida profissional como professora de música, comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, e a partir daí toquei profissionalmente, dei aula em colégio, em conservatório, e era muito feliz com o que eu fazia, né? Tinha uma devolutiva muito grande dos meus alunos que me falavam que não era tão fácil assim aprender música, né, naquele tempo, né? Muita gente, muitos adultos, né, tinham dificuldade de aprender música. Eu descobri que não era o que eu ensinava, era como eu ensinava, a minha metodologia, que era um grande diferencial para que eu pudesse ensinar e as pessoas aprenderem realmente. Então, eu decidi fazer uma mentoria eu fiz uma mentoria de carreira e decidi fazer uma migração de carreira também, já naquela época, aos 27 anos. Foi uma migração muito pensada. A migração é aquela parte da vida em que a gente precisa começar tudo de novo, diferente da transição, que eu vou para um lugar dentro da área que eu já conheço. A migração de carreira, eu vou para um lugar totalmente novo. E foi o que eu fiz durante 3 anos, dos 27 aos 30 anos. Eu me qualifiquei para a área de marketing e comunicação. Eu já entrei numa empresa em que eu era gerente de marketing da área de mídia. Então, eu fazia anúncios para uma distribuidora de equipamentos de som. Eu estava dentro da minha área, era o que eu gostava muito. E com isso eu tive que estudar bastante para começar tudo de novo realmente, né? E me apaixonei pela comunicação. Até que acabou abrindo uma empresa, não é isso? Comunicação? Eu Hoje abri você uma tem empresa de comunicação, sim, uma agência de comunicação, mas antes dela, como todo empreendedor, né, a gente começa com erros, né? E eu comecei com uma empresa que levava música para dentro do corporativo. Eu adorava o que eu fazia, mas não alavancou, né? Porque era muito novo. Falar sobre saúde mental, falar sobre qualificação e sobre o olhar mais humano para dentro da empresa. Na época em que eu comecei, era muito árido, né? Era um deserto. Então, eu fechei a empresa, abri uma outra empresa de marketing esportivo, até que eu entendi que eu podia trabalhar
dentro do marketing e da comunicação, que era a minha área, era o meu propósito. A partir do momento em que eu descobri o meu propósito de vida, eu não abandonei mais. E quando a gente tem esse insight, né? Quando a gente sente no coração o que a gente realmente gosta de fazer, é aquilo que te motiva a levantar às 5 horas, 6 horas da manhã e trabalhar o dia todo, né? Então, sou muito feliz. A agência está completando 18 anos esse ano, agora no mês de agosto, e eu vi o quanto eu pude impactar a vida das pessoas, porque eu quis trabalhar dentro do mercado corporativo, sim, mas construindo personas corporativas, construindo pessoas dentro do universo corporativo, seja um médico, um terapeuta, um jornalista, um palestrante, o que ele precisa fazer para se colocar dentro da internet, para ser conhecido pelas outras pessoas. E a nossa pessoa física, o nosso CPF, ele é diferente do nosso CNPJ, né? Então, a gente precisa viver esses mundos com muito equilíbrio. E hoje você trabalha também com mentoria, né? Mentoria de negócios, empreendedorismo, carreira e também tem alguma coisa a ver aí com editorias, né? Com editar livros, é isso? Exatamente. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente se qualifica no que a gente faz, porque aí você vai lapidando a sua carreira e vai descobrindo o que gosta de fazer. E em 2017, eu escrevia vários e-books, eu participei de um evento dentro de uma editora e o dono da editora virou para mim e perguntou se eu já tinha escrito algum livro. E eu respondi que não, que eu tinha e-books. Ele falou, mas não é a mesma coisa. O livro, ele tem tato. Ele tem sensibilidade, ele tem cheiro, ele tem o virar de página, né? O sentir a página. E o livro tem magia. E eu topei um desafio de entrar como uma coautora dentro de um livro. A partir do momento em que eu fiz isso, eu percebi a dificuldade que as pessoas têm de escrever com começo, meio e fim. Então, eu estudei sobre o assunto, gostei muito e passei a atuar como editora, coordenadora editorial e mentora de escrita, em que eu roteirizo para a pessoa aquele tema, aquele assunto e vou acompanhando esse passo a passo, validando, né, se a pessoa conseguiu chegar no objetivo dela, porque muitas vezes a gente lê um livro, ouve uma entrevista, lê um jornal que a pessoa deixa um pouquinho a desejar, né? Faltou alguma coisa. E a minha sensibilidade como escritora me ajuda muito na parte de mentoria de escrita também. Eis que, depois de toda essa jornada, conhecemos, né, a Cláudia, a gente tem aqui o livro O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital, que foi lançado há 2 anos, é isso? Não, esse livro foi lançado... Esse livro é novo, ele foi lançado em dezembro, no primeiro lançamento, e agora em março nós repetimos o lançamento, devido ao sucesso que ele está fazendo, né? Esse é o novinho, então, e eu queria que você falasse um pouquinho dele, né? O que é esse novo ser humano? O novo ser humano é a pessoa que precisa se reinventar, seja na sua carreira, seja nas suas relações pessoais, ou seja no dia a dia. Isso por causa do digital. Isso por causa do digital, que a inteligência artificial ela vem trazendo essa mudança grande na vida da gente, né? Nós estamos vivendo num momento em que a gente recebe muitos estímulos auditivo, visual, de informações, né? Você está aqui conversando comigo, está subindo um monte de janelinha no seu celular e no seu computador. Para que você vai dar atenção? Então, eu costumo, porque eu já me conheço, eu costumo desativar todas essas informações que estão chegando. Mas como é que é a pessoa hoje em dia? Como é que é o novo ser humano? Não, as pessoas elas estão conectadas o tempo todo, né? Muitas vezes a gente não consegue ter uma conversa gostosa com uma outra pessoa, com um cafezinho, um bolo do lado, porque a pessoa não tem tempo para isso. Você está conversando e a pessoa está aqui vendo o que está chegando. Então, esse momento, eu acredito que as pessoas que não se qualificarem, que não olharem para 2025 como um ano de virada, elas vão demorar muito mais ao longo dos anos para poder entender o que é inteligência artificial. Então,
no jornalismo, na comunicação, existem softwares que nos ajudam a ser melhor no que a gente faz. Eu escrevo um texto hoje, eu aprecio na inteligência artificial para que ela me traga melhorias, né? Ou se faltam informações no texto que podem ajudar o leitor a compreender melhor. Eu não passo só por gramática ou por técnicas, não. Eu trago dentro do lado humanizado, para que a pessoa que está lendo possa entender. Então, esse ano a gente precisa entender essa mudança grande que está acontecendo na vida da gente, que é a inteligência artificial. Ela não começou agora, ela vem caminhando desde 1960. Em 2000, houve a revolução da era digital na comunicação, e aí sim, né, com muito mais velocidade, a informação chega para a gente muito mais rápido do que era antes, e a gente precisa estar validando o tempo todo se essa informação é verdadeira ou não. Porém, o livro fala do momento em que nós estamos offline, porque esse online é um tumulto só na vida da gente, que gera ansiedade, depressão, burnout, né? Nós já somos do Isso quando a gente está aqui falando de redes sociais, de comparações. De comparações, porque a vida na rede social é uma vitrine. É um recorte. É um recorte do que a pessoa quer mostrar. Mas passa, para quem está acompanhando, passa a ser a lei da vida da pessoa, né? Ela fala assim, nossa, essa artista, essa atriz, ela vive desse jeito. E, na verdade, não. A gente só mostra o que a gente quer nas mídias sociais. E, com a comparação, a pessoa que olha do outro lado, ela sempre fica com a autoestima baixa, ela se diminui porque ela não se sente capaz. Eu trabalho isso muito na mentoria de carreira e negócios com as pessoas, porque existe sempre aquela pergunta, por que ela não eu? Por que ela consegue levar os negócios dela adiante? Porque você precisa fazer uma rede de apoio em torno de você, né? Eu, particularmente, sou contra aqueles filmes que mostram a mulher sempre descabelada, calçando sapato para sair, ela pega as coisas e vai tropeçando e deixa tudo uma bagunça em casa e uma bagunça na vida pessoal e profissional. Já existem muitas inteligências artificiais para ajudar a mulher empreendedora a sair dessa confusão mental que a pessoa se coloca, né? Então, você tem geladeira inteligente que te avisa quando as coisas estão acabando no seu estoque, para que você entre num e-commerce, faça suas compras e mande entregar em casa, né? Com isso, você pode economizar muito mais tempo da ida ao supermercado, ou de ter que tirar as crianças de casa para te acompanharem, porque você está sozinha e não pode deixar as crianças em casa. Já existem aplicativos que ajudam as mulheres a poderem ligar a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, em tempo, via remoto, né? Mas em tempo real. Então, você já deixou a roupa lá e já está fazendo lavagem. Quando você chegar, a roupa já está até seca para você tirar da máquina e guardar. Então, a inteligência artificial, ela vem para ajudar as pessoas. Em vez da gente ter a inteligência artificial como aliada, muitas pessoas acabam tendo medo da inteligência artificial. Medo, né, de que a inteligência artificial venha roubar os nossos empregos, menina. Que pode acontecer, claro, mas para isso você precisa pelo menos saber o que o software da sua área pode fazer para te ajudar. Exatamente, pode ser sim um grande aliado, pode nos ajudar, mas é por isso que você sugere essa reinvenção. Nós precisamos nos reinventar a cada dia e aprender a conviver com a inteligência artificial, utilizando-a como uma aliada nossa, até porque a gente não vai ter como fugir dela, ela está aí e ela não vai voltar mais para trás. Não tem como voltar para trás. Daqui a alguns anos, a gente já tem como utilizar carros voadores, uma chamada de vídeo, ela vai ser holográfica. Então, como é que a gente vai se virar em relação a isso? A gente não pode agir como uma pessoa analfabeta na inteligência artificial. Então, à medida em que o tempo passa, a gente vai criando algumas barreiras, algumas dificuldades e crenças limitantes. Então, a gente precisa virar essa chave, né? Poxa, eu quero
ser melhor na minha carreira, eu quero ser melhor como empreendedora, eu tenho uma equipe de pessoas que dependem de mim. Então, o que é que eu posso fazer que quando eu faço, as pessoas olham para mim e falam, uau, eu quero seguir você, eu quero estar com você, eu quero trabalhar na sua empresa. A inteligência artificial vai tirar a pessoa do operacional e colocá-la mais nas relações, porque a gente vai ter mais tempo disso aqui, de poder conversar, de olhar para o outro com afeição, com mais autoestima, olhando para o outro como realmente o outro é. Então, realmente, utilizando a inteligência artificial, o digital, de forma saudável. De forma saudável. Naquilo que realmente contribua, né? E que faz com que a gente cresça e tenha mais tempo para a nossa vida pessoal. Exatamente. Não é? E fugindo dessas armadilhas que é a comparação, né? Que é a comparação, ou que a pessoa fica tanto tempo, ela não escolhe o tipo de informação. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer uma dieta de informação. Você precisa escolher o que é que você vai colocar dentro de você para saber o que é que você vai fazer. Então, se você fica o dia inteiro lá só olhando, chega no final do dia você está vazio, você está triste, né? Porque você passou o dia olhando a vida dos outros. Ou assistindo um monte de vídeo que não acrescenta em nada. Exatamente. Então, eu escolho o tipo de informação que eu coloco na minha vida justamente por causa disso, né? Porque eu quero que me traga e que me acrescente, né? O que eu preciso saber ou o que eu preciso entender para melhorar e não situações que me jogam para baixo, né? Esse é o conteúdo que a gente encontra no seu livro? Esse é o conteúdo que intermedia o livro, que permeia o livro, porque eu convidei 30 autores para participarem aqui do livro, médicos, terapeutas, empresários da área da saúde, que falam como é viver fora das telinhas. E isso é importante, é a reconexão com a natureza, é olhar para dentro de si, o que é que eu estou fazendo que eu ainda... ou a pessoa, né, que está lendo, que eu ainda tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho baixa autoestima. Então, quais são as terapias nesse momento que podem identificar as doenças? Tem um empresário da área da saúde que traz um equipamento que, a partir do momento em que ele conecta os pluguinhos nos dedos, ele faz um mapa do corpo da pessoa e identifica com até 5 anos de antecedência as doenças que estão entrando no corpo. Então, esse olhar da terapia integrativa, esse olhar integrativo do corpo, mente e espírito e essa reconexão com o próprio ser humano é que é o diferencial, é o que vai me trazer mais saúde mental. Onde a gente encontra seu livro? O livro está disponível nas livrarias normais, como a Amazon, como a livraria da própria loja da editora e nas livrarias físicas também. Gente, se você quiser conhecer mais da Cláudia, saber mais sobre o trabalho dela, de mentora, escritora, né, e também... empresária, né? Na área da comunicação, né? Empresária da comunicação. Você pode entrar lá no site, gente, claudiacardilo, com 2ls.com.br. Instagram, tá aparecendo aí na sua tela, Cláudia Cardilo Oficial. E também tem o WhatsApp DDD 11, número 919410676. 19410676. Cláudia, obrigada, amei te conhecer. Muito obrigada. As informações realmente relevantes para a nossa vida. Obrigada, amei te conhecer. Até uma próxima oportunidade. Até. Bem, gente, assim, com as mensagens positivas aí de Cláudia, de como a gente tem que utilizar as redes sociais, a internet, o digital, para facilitar a nossa vida e não para piorar, a gente encerra o nosso programa hoje. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.